Mamão com açúcar. Pessoal, tudo bem? Aula de hoje, vamos falar sobre tipos de eletrização. Antes disso, a gente precisa definir, né, o que é um material condutor isolante. Vou pegar uma caneta aqui para ficar melhor explicar. Vamos lá. Materiais condutores são aqueles que facilitam a passagem das cargas elétricas. Para isso, na natureza, os metais, né, são os melhores condutores elétricos. Eles têm os chamados elétrons livres. Então eles deixam passar essa carga elétrica, né, com facilidade. São chamados de condutores. Aquele material que faz o trabalho inverso, né, que dificulta a passagem dessas cargas elétricas, dessa movimentação elétrica, são chamados de isolantes. Se esse material, né, aqui atrás fosse algo que tivesse uma carga elétrica e eu fosse tocar aqui, né, esse quadro que é feito de madeira, ele trabalharia como um material isolante, né? A madeira, o plástico e os polímeros em gerais, né, os tecidos, tá? Dependendo da espessura e uma série de outros fatores, eles podem ser materiais isolantes. Bom, os tipos, né, eu posso deixar esse corpo eletrizado. Primeiro vamos definir também o que é um corpo eletrizado, né? Um corpo eletrizado, já coloquei aqui no quadro para a gente adiantar, é aquele que há um desequilíbrio entre as cargas positivas e negativas. Bom, digamos que eu tenha um corpo, nesse corpo haja 10 cargas positivas e 20 cargas negativas. Esse corpo está em desequilíbrio. Está sobrando aí 20 cargas negativas. Ou ao contrário, ele tenha 100 cargas positivas e 10 cargas negativas. Ou seja, ele está com 90 positivo. Então ele está em desequilíbrio. Quando o corpo tem o mesmo número de cargas positivas e negativas, independente de que número seja esse, né? Se seja 1000 cargas positivas, 1000 cargas negativas, se a soma der zero, ele está neutro, como a gente chama. Agora, fora essa soma, que não seja zero, ele vai estar eletrizado. E o jeito de eletrizar existe digamos que tem umas 10 tipos de eletrização. Mas as mais utilizadas aí, as mais estudadas é contato, atrito e indução. Vamos a elas aí uma por uma. Bom, eletrização por contato. Bom, temos aqui, né, para exemplificar, digamos que essas duas esferas sejam idênticas. Pode até não ser, daí seria uma outra situação. A situação, aliás, é a mesma, vai trocar carga, só que proporcionalmente. Mas vamos imaginar aqui, até para depois a gente fazer exercício, tá, que essas duas esferas A e B sejam metálicas idênticas, né? Bom, a ela está eletrizada negativamente. Ela tem 4 cargas negativas aqui. E a B está neutra. Não quer dizer que ela não tenha carga. A quantidade de carga que ela tem positiva é a mesma negativa. Né? Ela tem um valor ali, só que nesse caso a soma nesse momento aqui está dando zero. Bom, digamos agora que eu coloque a esfera A e a esfera B em contato, e elas são idênticas. Sendo idênticas, elas trocam carga igualmente. Né? A soma das cargas tem que permanecer. Então, se aqui tinha 4, né, ele vai dividir. Vai ficar 2 para cada esfera. Elas ainda estão em contato. Só trocou porque entraram em contato, que é o tipo que a gente está vendo. Eletrização por contato. Após isso aqui, eu posso separar essas duas esferas. Separando essas duas esferas, as duas estão eletrizadas agora. A esfera A está eletrizada negativamente e a esfera B também está eletrizada negativamente. No princípio, estava neutro. Bom, um outro exemplo aqui, tentei desenhar, pessoal, como se fosse uma mão aqui, isso aqui é como se fosse uma unha. Tá? Tem aqui um corpo eletrizado negativamente. Tá sobrando elétrons aqui. E aí se eu encostasse com o dedo aqui, ó, como eu estou fazendo, esses elétrons que estão sobrando, eles iriam entrar pelo meu dedo, tá? Como está fazendo aqui. Então o meu corpo receberia essa carga elétrica, né? Por contato, ao entrar em contato, tocar aqui. Bom, e se esse corpo estivesse eletrizado positivamente? Ao tocar aqui,
os elétrons que tem no meu corpo entrariam tentando equilibrar esse corpo aqui. Sempre a natureza vai tentar haver aí o equilíbrio, né? Se está faltando elétron, então eu toco, sai elétron do meu corpo e vai para esse corpo aqui tentando equilibrar ele, tá? Essa é a eletrização por contato. Bom, vamos à situação problema aí, né? Então temos aí o exemplo. Dispõe-se de 3 esferas metálicas e idênticas, isoladas uma da outra. A esfera A, vou colocar aqui, a esfera A possui a carga aqui. E as esferas B e C são neutras. Coloca-se a esfera A em contato com B, a seguir B com C e finalmente A com C. Quais as cargas elétricas de A, B e C? Coloquei aqui já para a gente adiantando. Vamos seguir o problema então, né? Temos aqui, coloca-se a esfera A, temos aqui a esfera A em contato com a esfera B, A e B. A esfera A tem carga Q. Bom, ao entrar em contato elas vão dividir. Então vai ficar, a hora que separar isso aqui, né? Vai separar em A e B, é só dividir a metade para cada uma. Q sobre 2 para A e Q sobre 2 para B. Bom, coloca-se a esfera A em contato com a esfera B. A seguir, a esfera B com C. Então a gente tem uma outra situação aqui. Agora vamos pegar a esfera B, que tem a carga Q sobre 2, e vai entrar em contato com C, né, que tem carga 0. Ao entrar em contato, elas vão dividir igualmente. Então eu vou ter aqui, ó, Q sobre 2 dividido por 2. Isso é igual a Q sobre 4. Então vai ficar para cada uma Q sobre 4 e Q sobre 4. E finalmente coloca-se A com C. Então, vou separar B, né? B já não participa mais, então já sabemos que a carga de B vai ser Q sobre 4. Ele vai colocar a carga C com A. Vamos colocar aqui Q sobre 2, que tem A, né? Vai entrar em contato com C, que tem a carga Q sobre 4. Bom, a soma das cargas, né, elas se conservam, né? Embora vá dividir, mas eu tenho que somar isso, né? Então vou fazer a soma aqui, fazer até de cor diferente. Então vai ser o seguinte, ó, Q sobre 2 mais Q sobre 4. Eu preciso tirar o mínimo disso, que é 4. 4 dividido por 2 dá 2 vezes Q, dá 2Q. 4 dividido por 4 dá 1 vezes Q, que dá Q. E eu vou somar isso, vai ficar 3Q sobre 4. Tudo a esfera A mais, né, a esfera C. Só que eu preciso dividir por 2. Então esse número aqui ainda vai ser dividido por 2. Que vai ficar 3Q sobre 8 para A, né, mais 3Q sobre 8 para B. Então, aliás, para C. Então, A fica 3Q sobre 8. B continuou com essa carga aqui, Q sobre 4. E C igualmente a A, né? 3Q sobre 8. Beleza? Vamos agora aos outros dois tipos de eletrização. Por atrito e por indução. Então, pessoal, agora eletrização por atrito. Vamos lá. Quando dois corpos, né, de materiais diferentes são atritados, pode haver a passagem de elétron de um corpo para o outro. Se essas minhas mãos aqui, uma fosse feita de lã e a outra de vidro, vamos pegar a caneta aqui para escrever, e essa aqui fosse feita de vidro, ao atritar, poderia passar elétrons da lã para o vidro, ou do vidro para a lã. A gente vai ver quando que ocorre isso. Então aqui eu quis exemplificar, coloquei aqui isso como lã e o vidro os dois neutros. Aí numa segunda situação eu estou atritando com
um bastão de vidro aqui na lã. Bom, ao separar, a gente vai ver que a lã ficou negativa e o bastão de vidro ficou positivo. Tá, mas professor, como é que tu sabe isso? Como é que tu sabe que um ficou negativo e o outro ficou positivo? Existe a chamada série triboelétrica. Né? Nessa série triboelétrica, ela está aqui qualificando os materiais. Eu atritei o vidro com a lã. O vidro tem o potencial de ficar positivo maior do que o da lã. Então a lã arranca elétrons do vidro, deixando ele positivo. Se tivesse atritado cobre com a lã, seria o contrário. O cobre arrancaria elétrons da lã. Cobre ficaria negativo e a lã positivo. Então a gente vai seguir aqui que é chamado de série triboelétrica nessa eletrização por atrito. Bom, por último então, pessoal, a eletrização por indução. Vamos lá, coloquei os desenhos aqui para exemplificar. Então, digamos que eu tenho aqui um bastão e um outro corpo qualquer, um pedaço de papel, enfim. E esse bastão, ele já está eletrizado. Os dois estão suficientemente afastados. Na figura A. Na figura B, eu aproximo esse bastão eletrizado a um corpo neutro. Esse corpo aí, vou chamar esse aqui de X e Y. Esse corpo X aproximou ele do corpo Y que continua neutro. Só que ele separou em dois polos. Porque os negativos, poderia ser o contrário, tá? Mas os negativos do bastão atraíram as partículas positivas que estavam por aqui, vieram todas para esse lado, no corpo Y. E o mesmo sinal, ele repele. Então ele vai ficar o mais longe possível, negativo e negativo. Vou jogar tudo para um lado só. Então, para esse corpo, a gente chama de indutor. E para esse corpo aqui, a gente chama de induzido. Bom, depois, numa figura C, esse corpo ainda não eletrizou, ele só separou em dois polos. Eu faço uma ligação desse corpo aqui, quando a gente está com esse símbolo aqui, é ligação com a Terra, tá? Bom, na ligação com a Terra, os corpos vão estar, as partículas estão assim, coloquei 8 partículas positivas e 8 partículas negativas. Bom, só que eu vou ligar por esse lado aqui. A hora que eu coloquei um fio condutor até lá, ele vai mandar elétrons para a Terra. Porque vai entender o seguinte, opa, está sobrando elétron aqui. Então, vai descarregar. Bom, numa situação D, eu afasto o indutor, que é o bastão, afasto ele e corto, a ligação com a Terra. Bom, as partículas positivas continuam aqui. A gente colocou 8. E digamos que tenha ido 4 elétrons para a Terra. Então sobraram 4 elétrons aqui. Deixou esse corpo em desequilíbrio elétrico, que é um corpo eletrizado. Se a gente fizer agora a soma das cargas, eu tenho mais 8 menos 4, que vai dar a soma de mais 4. Esse corpo então ficou eletrizado positivamente. Vou colocar ele aqui, eletrizado positivamente e o indutor negativamente. Então aqui a gente pode tirar uma conclusão. Sempre que há os 3 tipos de eletrização, contato, os corpos que entram em contato eles ficam com cargas de mesmo sinal. Se a eletrização for por atrito ou por indução, são sinais contrários. Ok? Pessoal, espero que essa aula tenha ajudado vocês aí na prova de vocês, no estudo para concursos, para o Enem, para a prova de colégio, para vestibulares. E se gostou, deixe um like, deixe um comentário.
ajuda esse trabalho. Beijão, bons estudos.